Saúde e Bem-Estar dessa semana está falando de hipertensão arterial. E quem vai responder as nossas perguntas é o cardiologista Dr. Carlos Augusto. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse para o pessoal de casa o que exatamente é a hipertensão arterial. Hipertensão é uma elevação anormal dos níveis de tensão arterial. Tensão arterial é a força com que o sangue, imprime às paredes dos vasos arteriais. Então, essa força, se ela estiver anormal, fora dos limites normais, com o tempo ela vai trazer problemas. Por isso que a hipertensão é uma doença que a gente precisa diagnosticar e tratar com tanto cuidado. Doutor, como é possível identificar a doença e quais são os sintomas? Geralmente a hipertensão arterial ela é assintomática. A grande maioria das pessoas que têm hipertensão arterial não sente nada. Algumas pessoas referem uma sensação de peso na região da nuca. Outras referem um pouco de pulsação também na cabeça. Outras referem palpitação. O fato é que a hipertensão arterial, na grande maioria das pessoas, é assintomática. Geralmente, o diagnóstico é feito através de um método que é simples, barato, que é a aferição da pressão arterial, que deve ser feita em ambos os membros superiores, em ambos os braços. Sobretudo, tem que se ter cuidado as pessoas que têm uma história familiar, pai, mãe, irmãos hipertensos. Essas pessoas têm que estar procurando aferir a pressão com uma frequência maior. Como é possível diferenciar uma elevação comum da pressão de uma hipertensão arterial? A elevação fisiológica da pressão arterial acontece quando existe um esforço físico durante uma caminhada mais puxada, durante uma corrida, enfim, durante uma atividade física. Normalmente, essa pressão vai baixar em poucos minutos logo após o término do exercício. Esse é o comportamento normal da pressão arterial. Se está acontecendo, por exemplo, numa emoção forte, pode acontecer uma elevação. Contudo, se essa elevação é muito significativa, nós já suspeitamos que aquela pessoa, se não é hipertensa, ela deve vir a ser talvez nos próximos anos. E com que frequência a pressão deve ser verificada? Nas pessoas mais jovens, isso pode ser feito uma vez a cada 6 meses, né? Mas em pessoas que vão ultrapassando os 30, 35 anos, pelo menos uma vez por mês isso deve ser feito. E assim, também naquilo que eu falei, se existe um antecedente familiar, sobretudo, pai, mãe, irmãos hipertensos, então nós precisamos aferir essa pressão com uma frequência maior. Existe algum cuidado que deve ser tomado na hora da aferição da pressão? Existe sim. Primeiro, as pernas não devem estar cruzadas. A pessoa, o paciente que vai aferir a pressão também não deve estar com vontade de ir ao banheiro para fazer xixi, para urinar. A bexiga cheia, muito cheia, também vai fazer com que a pressão se eleve. Ter fumado pelo menos meia hora antes, 1 hora antes, vai fazer com que a pressão possa subir. Tomar café também meia hora, 1 hora antes da aferição, vai fazer a pressão subir. Estar falando na hora da aferição vai fazer a pressão subir. Estar inadequadamente sentado, com a postura inadequada, também vai fazer. A questão do aparelho que vai verificar a pressão tem que ser adequado para o tamanho do braço, né? Existe um tamanho que é universal, mas, por exemplo, pessoas que têm um braço muito forte, uma pessoa que é mais gordinha, ou então um atleta que tem um braço muito musculoso, vai precisar de um manguito maior. Assim como criança, ou então a pessoa que é muito magrinha, que tem um bracinho mais fino, também vai precisar de um manguito mais específico, senão vai se achar que a pressão dele é mais alta. Então, existem alguns cuidados de técnica, né? O braço normalmente tem que estar com o cotovelo apoiado à mesa, de preferência mais ou menos à altura do coração. A mão, existe uma posição
em que a mão vai estar voltada para cima, mas não completamente, relaxado, né? E é como eu falei, usualmente se recomenda que se verifique a pressão em ambos os braços, considerando-se a pressão maior, a pressão que está mais alta. O valor que está mais alto é que é a considerada. Em relação ao tratamento, como esse tratamento funciona e ele tem algum efeito colateral? O tratamento da hipertensão arterial tem dois grandes pilares, né? Primeiro de tudo é o tratamento não farmacológico. Esse tratamento não farmacológico, que deve continuar mesmo quando se inicia a medicação, constitui-se de um programa de atividades físicas regulares e de uma mudança na alimentação, uma correção na alimentação voltada para a hipertensão arterial. Existe uma dieta chamada DASH, D-A-S-H, que foi um trabalho muito conhecido em que se fez uma atitude de mudança de dieta em pessoas hipertensas e se observou que se podia baixar até 15, 20% da pressão arterial só com essa mudança. Constitui-se de carnes preferencialmente brancas, sem gordura, não fritas, né? Essas carne vermelha, usualmente no máximo 2 refeições de carne vermelha por semana, muitas frutas frescas, se possível no mínimo 5 frutas frescas por dia, pode ser uma laranja, uma banana, uma pera, uma maçã, e sucos, um suco corresponde a uma porção de fruta. Se trocar os cereais comuns por cereais integrais, pão integral, macarrão integral, arroz integral, azeite de oliva, e lembrar que precisa reduzir o sal da alimentação. Os índios Yanomami são índios primitivos aqui do Brasil, que são estudados por existem pesquisadores americanos que vêm fazer trabalhos e investigações com as criancinhas Yanomami, porque até nas crianças Yanomami, a pressão é mais baixa do que a pressão da criança americana. Por quê? Eles não utilizam sal na alimentação. Então, o sal tem um fator fundamental, o excesso de sal, o sal que existe nos conservantes dos alimentos, o sal, mesmo os refrigerantes, mesmo os enlatados, os embutidos, tudo leva sal. Então, tudo isso vai fazer com que a nossa pressão arterial se eleve. Então, ter muito cuidado com o sal, ter cuidado com o shoyu, ter cuidado com os enlatados, com o palmito, com a alcaparra, tudo isso você tem que comer com moderação, porque isso tudo tem muito sal. A bebida alcoólica, tem que se lembrar que quem está com a pressão arterial descontrolada não pode beber. Não pode beber. Vai poder beber quando a pressão estiver controlada e vai ter que beber controladamente, em pequena quantidade, preferencialmente bebida destilada, 2, 3 doses ou então 2 taças de vinho no máximo, porque a bebida em excesso vai elevar a pressão arterial. E a atividade física regular, pelo menos 30 minutos de caminhada diária, 5 vezes na semana. Ou então 1 hora, 3 vezes na semana, também pode ser isso, né? Que isso é o que a gente considera de atividade física para ajudar a controlar a pressão arterial. Essa é a vertente que não é remédio, a vertente não farmacológica. Se você, depois de um determinado tempo, no mínimo 3, 6 meses de observação, se o paciente foi capaz de ter uma adesão a essas medidas, à dieta, à atividade física, e não obteve o sucesso adequado no tratamento, a gente vai ter que iniciar a medicação. Ou, se o paciente já se apresentou com um nível de pressão muito elevado logo já no começo do diagnóstico. Então, vai se utilizar a medicação. Atualmente, nós temos uma gama vastíssima de medicações antihipertensivas muito eficazes e que tem uma característica muito interessante. Com o tempo, as medicações foram se tornando mais seguras e não trazendo quase pouco ou nenhum efeito colateral. Isso é uma coisa muito interessante. Então, sobretudo para os homens que têm medo ou existe aquele mito de que
o remédio antihipertensivo vai deixá-lo impotente, isso não é verdade. A grande maioria dos antihipertensivos, adequadamente utilizados, eles não vão imprimir nenhuma alteração na vida sexual do paciente. Ele precisa lembrar que muitas vezes ele vai fugir do tratamento porque ele tem medo disso, mas se ele não se tratar, é a própria hipertensão arterial que, ao longo do tempo, vai deixá-lo impotente, porque vai danificar os vasos sanguíneos que são responsáveis pela ereção, pela capacidade de manter vida sexual do homem. Então, uma hipertensão também não tratada, com o tempo também vai causar impotência. Então, não tem o problema realmente é isso, você vai ter que tomar a medicação diariamente, preferencialmente no mesmo horário, né? Doutor, e se eu for beber, eu preciso parar a medicação? Não, você não deve beber, mas se você vai beber, tome seu remédio normalmente. Não deixe de beber, não deixe de tomar seu remédio da pressão arterial, porque vai consumir bebida alcoólica. De maneira alguma, tome normalmente sua medicação, mesmo que beber não tenha sido liberado pelo seu médico. Quais são os cuidados que o hipertenso deve tomar? Então, primeiro, é muito comum as pessoas chegarem no consultório, nas unidades básicas de saúde da rede pública, chega lá, está com a pressão, hoje eu atendi vários desse jeito, 20 por 12, 19 por 12. Doutor, eu escapo, doutor. A grande maioria já sabe que é hipertenso e deixou de tomar o remédio. Aí chega se colocando como se fosse um quadro emergencial. Na verdade, não é. Segundo, existe um mito de que a pressão muito elevada naquele momento precisa ser baixada, tem que tomar um remédio para baixar a pressão naquele momento. Isso também não é verdade. Não existe nenhum trabalho sério, trabalho científico, que justifique você baixar uma pressão arterial que cronicamente está elevada, rápido, no mesmo dia, em questão de horas até. E mesmo picos que acontecem esporadicamente, a pessoa é hipertensa, um belo dia está lá com 18, 19 por 12, essas pessoas também, tenho que ir para o hospital, a não ser que você esteja tendo um acidente vascular cerebral, que isso seja documentado, ou que você esteja tendo um infarto, ou você esteja tendo uma ruptura da aorta, ou alguma outra situação em que existe um risco para um órgão seu claro, não existe benefício documentado de você baixar aquela pressão. E todo mundo corre para as emergências para tomar captopril debaixo da língua, que captopril dentro debaixo da língua não é absorvido, capotem debaixo da língua. Não adianta, porque ele não é absorvido debaixo da língua, ele é absorvido quando ele é deglutido. Porque tem que baixar, porque não é assim. Você precisa ver qual é a causa, por que sua pressão subiu naquele momento. Se você não ingeriu sal a mais, se você não está estressado, está chateado, teve alguma contrariedade que fez com que sua pressão subisse. Porque se você estiver chateado, foi por algo de natureza emocional, então, não é um remédio da pressão que você vai tomar. Você tem que tomar um relaxante, um ansiolítico. Se você comeu sal a mais, o remédio tem que ser um diurético para tirar o excesso de sal que está no seu corpo. Então, tem que se pensar dessa forma e não se rotular de que chegou na emergência, está com a pressão alta, tem que baixar rapidamente. Não é bem assim. Você pode até estar trazendo um malefício em baixar essa pressão muito rápido, porque você pode fazer com que aquele cérebro que está acostumado a uma pressão muito alta, se você baixa de uma vez, aí sim, aí você pode ter um AVC, pode ter algum outro problema. Então, precisa que a gente tenha esse tipo de comportamento. Então, esse tipo de postura. Segundo, não largue sua medicação, não deixe faltar. Quando estiver acabando, procure adquirir logo. Seja, hoje o governo fez uma mudança muito grande na questão do tratamento do diabetes, da hipertensão. Existe uma gama de medicações, até contraceptivo hoje é fornecido gratuitamente nas farmácias de rede privada, basta que tenha uma prescrição médica adequada, com direitinho você recebe sua medicação. Então é uma questão de reeducação, entender-se como hipertenso, entender-se que tem uma doença, mas que essa doença pode ser tratada e não é muito difícil de ser tratada. Dr. Carlos, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de
poder trazer esses esclarecimentos às pessoas que nos assistem. Grande abraço, paz e saúde a todos. O Saúde e Bem-Estar dessa semana vai ficando por aqui. Até a próxima semana.